Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui a terceira unidade, né? Falando sobre medidas de tendência central, tá certo? Eu já compartilhei o PDF dessa aula com vocês, né? Falta a explicação, mas estou trazendo aqui hoje, tá certo? Bom, medidas de tendência central. As medidas de tendência central são utilizadas em estatística para representar um conjunto de dados pesquisados por valores pelos quais eles tendem a concentrar-se. As principais medidas de tendência central são a média aritmética, a moda e a mediana. Então, gente, medida de tendência central nada mais é do que representar um certo dado em um valor na qual ele está tendendo, tá certo? Vocês vão observar aqui logo um exemplo que eu vou falar para vocês. Bom, nessa aula a gente vai falar de média aritmética, tá certo? Bom, a média aritmética, né, ela é representada por esse símbolo aqui, ó, um X e um traço em cima. Ou simplesmente média, né? A gente já tá familiarizado com isso aqui, tá certo? De um conjunto de N valores, tá certo? Aqui, ó, x1, x2, x3, x4, xn-1 e x. O que seria a média aritmética? A média aritmética nada mais é do que somar todos esses valores e dividir pela quantidade deles. Tá certo? Eu estou somando aqui, olha só o exemplo. Então a média aritmética é o quê? É o valor do x1 mais o valor do x2 mais o valor do x3, x4. Isso aqui são genericamente, tá certo? Isso aqui é genericamente. Mas isso aqui são valores, tá bom? Imagine que fosse 5, 20, 35, 120, entendeu? São valores. Eu vou somar todos eles e dividir pela quantidade deles, tá certo? Imagine que aqui tivesse 400 valores. Eu iria somar todos esses 400 valores e dividir por 400, tá certo? Não é difícil, a gente já está acostumado com isso, beleza? Mas é utilizado na estatística, né? Então, gente, ó, tem um exemplo aqui, ó. O desmatamento na Amazônia. No decorrer dos anos, né? De 2004 a 2011. Ó, 2004, olha só. Quanto foi desmatado? O que isso aqui representa? Ó, isso aqui representa a área, né? Na qual foi desmatada, beleza? Ó, o valor máximo foi 30 mil quilômetros quadrados, certo? O valor mínimo, claro, 0 quilômetros quadrados, beleza? Então, em 2004, ó, foi desmatado 27.772 quilômetros quadrados enfim, foi desmatado, né, de floresta e tudo mais, tá certo? Em 2005, ó, no ano seguinte, já caiu, né? 19.014 quilômetros quadrados de desmatamento, né? Falando em área, beleza? Floresta e etc, né? 2006 houve uma queda, né, também, e o valor foi para 14.286 quilômetros quadrados. Então vocês já conseguiram entender o que o gráfico está nos dizendo aqui, né? Conforme os anos, né, tem um certo desmatamento ali, né? 2006, 2008, 2007 para 2008 houve um aumento, né, no desmatamento, de 11.651 a 12.911, certo? E no ano seguinte caiu novamente, né, para 7.464 quilômetros quadrados. Graças a Deus, né, que caiu. Bom, findando no 2011, né, o estudo foi de 2004, 2011, findou o ano, né, 2011, com 6.418 quilômetros quadrados de desmatamento. Então, reduziu bastante, né? De 27 mil para 6 mil reduziu bastante. Galera, o que seria a média disso aqui, ó? A média de desmatamento. O que seria isso aqui, ó? A média de desmatamento. Média aritmética, né? Ó, a média aritmética do desmatamento no período apresentado é dado por... Foram 8 anos, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? A média de desmatamento por ano. A gente vai dividir a soma desses valores por a soma dos anos, não é isso? Então, ó, o valor que vai nos dar é a média de desmatamento por ano, tá certinho? E fazendo essa média aritmética, né? O que seria? Somar o valor
1, mais o valor 2, mais o valor 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é isso? Somando todos esses valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somando todos esses valores e dividindo pela quantidade, né, de anos que foram apresentados aqui pra gente. Foram 8, né? Então, dividindo a soma desses camaradas por 8, tá aqui, ó, 106.516 dividido por 8. Isso aqui equivale a 13.314,5 quilômetros quadrados por ano, tá certo? Portanto, no período apresentado, foram desmatados em média, né, 13.314,5 quilômetros quadrados. Então, ó, em cada ano, teve uma média, né, de 13.314 quilômetros quadrados de desmatamento, né? Isso é como se a gente pegasse essa linha, né, desse gráfico e representasse uniformemente, né? Em cada ano estaria representado isso aqui de desmatamento. Então, isso que a média aritmética faz é pegar a soma de todos os dados aqui, né, e dividir pela quantidade desses dados. Tá vendo aqui, ó, apresentados, ó? Ó, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo ano. Então, cada ano teve um desmatamento específico. Mas se a gente for calcular a média por ano, né, seria somar todos esses valores do desmatamento e dividir pela soma, né, da quantidade de anos que foram representados ali. Certo? Então, 8 anos, né? O que a gente está fazendo aqui é nada mais é do que distribuir, ó, esses valores uniformemente, tá certo? Se a gente for somar, ó, se a gente for multiplicar esse valor por 8, né? Obviamente vai dar isso aqui, ó. Vai dar a soma desses camaradas aqui. Então, o que a gente está fazendo é pegar esses valores aqui, ó, e distribuir uniformemente. Então, deu 13.314,5. Ficaria mais ou menos aqui, ó, essa linha, né? Uniforme, tá certo? É distribuir, ó. Aqui tem muito, né? Então, vamos distribuir para quem não tem, né? Para equilibrar isso aí. Então, a média aritmética faz isso aqui, ó. Ela vai equilibrar esses valores para ver qual que seria o centro, né, da coisa ali, tá certo? Por isso que fala medida de tendência central, tá bom? Não tem muito segredo, tá? Parece meio estranho esse gráfico aqui, mas não tem, ó. Aqui são as áreas desmatadas, né, em quilômetros quadrados, né? Claro, a gente tá falando de área, né? A área sempre é medida em metro, quilômetro, centímetro, quadrado, né? Sempre ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a gente está multiplicando duas dimensões, né? O comprimento e a largura, né? Então, a área vai ser isso aqui, ó, né? Não desse gráfico aqui, né? Vai se representando nessa figura aqui. O que seria a área dessa figura? Seria o comprimento vezes a largura, né? Entendeu? Então, isso aqui tudo representaria a área dessa figura. Então, ó, a área sempre é medida em metro, centímetro quadrado, né? Ou quilômetro quadrado, tá certo? Então, ó, o que a média aritmética faz mesmo é uniformizar esses valores para um centro, né? Para um centro que está tendendo ali, beleza? Que no caso ali foi o 13.314,5, né? Para ser mais exato, né? Dividindo aqui certinho. Então, ó, não tem segredo nenhum a média aritmética, tá, gente? A gente já faz isso constantemente, tá certo? A gente já faz isso constantemente. Um outro exemplo básico. Na casa de vocês, tem várias pessoas, né? Cada um com suas idades diferentes. Vamos supor que tenha 4 pessoas, né? Cada um com idades distintas, tá certo? O que seria a média aritmética? O que seria fazer a média aritmética das idades das pessoas que estão na sua casa? Que são 4 pessoas, cada um com idades distintas. Você com 19, né? Outro com 25 e aí por diante. O que seria fazer a média aritmética? Somar as idades e dividir pela quantidade de pessoas, né? Representando essas idades. Então você somou as idades, né? A sua, da sua mãe, do seu pai e do seu irmão, vamos supor. Ou da sua irmã. Então você somou e dividiu por 4. Isso vai representar o centro, né? É como se eu te pegasse a maior idade e distribuísse para menor. Fazesse uma distribuição uniforme ali para que ficasse, né? Como eu disse aqui, né? Uma coisa uniforme, né? Uma linha uniforme aqui, tá certo? Então isso é média aritmética, beleza? É uma técnica utilizada para ver qual é o valor que está tendendo ao centro ali, né? O valor que está tendendo para o centro, beleza? O que a gente fez aqui, né? Somou os desmatamentos totais e dividiu pelos anos, né?
Deu 13 mil ali, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos, pegaria então, ficaria uniforme, uma linha uniforme aqui, não é isso? O gráfico da média, tá certo? Cada ano tem uma média, né, de 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Claro, graças a Deus que diminuiu aqui, né? Não sei como é que dá os dados hoje. Então, gente, eu acho que se ficou dúvida, é só mandar uma mensagem, né? Beleza? Ou então deixar nos comentários aí, ou então lá no grupo mesmo vocês mandam uma mensagem. Ah, professor, não entendi essa parte, beleza? Mas isso aqui não tem segredo, né? Somar a média aritmética, o quê? Somar os valores totais e dividir pela quantidade desses valores. Não é isso? Ó, ano 2004, 2005, 2006, 2007. 8 anos, né? 8 valores. Então eu somei esses valores, ó, 27 mil, né? 19 mil, 14 mil. Somei todos esses valores e dividi por 8, né? E me deu uma média em cada ano, com valor uniforme aqui, né? Obviamente, claro, né? Se eu pegar esse 13 mil, né, e multiplicar por 8, ele vai ter que dar um valor próximo disso aqui, né? No caso disso aqui vai dar exato, né? Exatos 106 mil, beleza? Então, gente, se ficou dúvida, né, vocês podem mandar mensagem para mim. A gente pode estar fazendo outro exemplo, mas não tem segredo nenhum, tá certo? Esse símbolo aqui, ó, representa o símbolo da média aritmética, beleza? Um X com um traço em cima, belezinha? É assim que a gente representa o símbolo. Então, ó, isso aqui nada mais é do que uma forma genérica de escrever o que eu acabei de fazer aqui, né? Forma genérica. O que seria o x1? Valor 1. O que seria o x2? Valor 2, tá certo? O que seria o xn-1? É o penúltimo valor. É um valor antes do xn. Tá vendo? Xn-1 é eu pegar o xn e subtrair uma unidade. Então é um valor antes desse xn, né? Do último valor, belezinha? Por isso que esse parece meio estranho esse xn-1, mas não. É um valor antes do xn. É o penúltimo valor. A gente escreve assim, ó. O último valor, menos 1, obviamente vai ser o penúltimo, não é isso? E esse n aqui, ó, é o número dos valores, né? É a quantidade dos valores, belezinha? Gente, se ficou dúvida, no mais eu estou no WhatsApp, beleza?